Olá pessoal, eu sou Solange Durães. Eu sou Irene Bazeto. Nós estamos hoje aqui para gravar mais um vídeo com muito conteúdo para vocês. Vale ressaltar que nós estamos gravando esse vídeo num período de pandemia, mesmo assim a Meira Fernandes nunca parou, trabalhando com nossas equipes em home office e agora com a equipe parcialmente de forma presencial. Nós estamos gravando sem as máscaras, mas tomamos todas as medidas de segurança orientadas pelo Ministério da Saúde. Agora, voltando ao nosso tema principal, nós vamos continuar falando sobre a medida provisória 936, que se converteu na Lei 1420, e agora nós vamos falar das modalidades de acordos, tratando-se de empresas com faturamento inferior a 4 milhões e 800. Então, a Irene vai dar todas as opções diante dessa modalidade. Irene, está com você. Obrigada, Solange. Então, pessoal, da mesma forma que vigia na medida provisória 936, com algumas alterações, que nós vamos tratá-las aqui agora, né? Podemos formalizar acordos, prorrogações de acordos ou novos acordos, limitando-se ao prazo de 120 dias em cada modalidade. Né? Então, se eu tiver redução de salário, eu posso ter por um período de 120 dias. Se eu já concedi 90, né? Pela medida provisória 936, eu posso prorrogar por mais 30 dias. Se eu já apliquei uma suspensão de 60 dias, eu posso prorrogar esse período por mais 60 para complementar os 120 dias previstos na Lei 14.020, tá? Se eu mesclei essas duas modalidades, eu apliquei redução e na sequência suspensão, a somatória das duas modalidades tem que somar 120 dias também. Ok? O que diferia é que na medida provisória 936, esse complemento não poderia ultrapassar 90 dias. E agora ele está limitado a 120 dias, ok? Como funcionam os acordos, né, com os empregados e junto aos órgãos? Empresas com faturamento inferior a 4 milhões e 800 manteve aquele limite salarial que permitia fazer acordos individuais com os empregados. Então, se eu tiver empregados com salários até 3.135 ou superior a 12.202, cujo empregado tenha formação superior, então eu tenho aí duas pontas, eu tenho até um valor X e a partir de um valor X. Então, nós temos aí uma fatia no meio que depois nós vamos falar também. Tá? Então, nós vamos falar dessas duas pontas, salários até 3.135 ou superior a 12.202. Eu posso formalizar acordos individuais com esses empregados, né, e aplicar qualquer tipo de redução salarial ou suspensão de contrato, desde que eu observe alguns itens aqui. Então, por exemplo, eu posso aplicar sem nenhum tipo de pagamento, né, de ajuda compensatória, tá, se a minha redução salarial for até 25% do salário. Então, 25% do salário, em qualquer faixa salarial, eu posso fazer acordo individual. Tá? Agora, até essa faixa de 3.135 ou a partir de 12.202, eu não preciso pagar ajuda compensatória, que nós chamamos de complementar. Vocês se lembram que na medida provisória 936, tá, as empresas com faturamento inferior estavam dispensadas de fazer o pagamento da ajuda compensatória de 30% do salário do empregado. Com a Lei 14.020, dependendo da situação, se torna obrigatório o pagamento do que nós chamamos de ajuda compensatória complementar. Então, não é aquela de 30% em função de faturamento, e sim para que você seja dispensado de formalizar o acordo junto ao sindicato da categoria. Então, vamos lá. Essas duas faixas salariais, até 3.135 ou a partir de 12.202, você vai fazer acordos de 25% sem fazer o pagamento da ajuda compensatória complementar. Se você quiser fazer acordos para reduzir 50% ou 70%, você pode, com acordo individual? Pode, mas você vai ter que fazer o complemento do salário do empregado. Vou pegar um exemplo. Salário de 4 mil reais, tá? Salário de 4 mil reais, você aplica uma redução de 50%, tá? Ele vai receber 2 mil reais. Vamos supor que ele receba o benefício do governo, 500 reais, tá? Então, eu paguei 2 mil mais 500, eu tô pagando, né? O salário deles, o composto, ficou em 2.500 reais. Para 4 mil reais, faltam 1.500 reais. Eu vou pagar a empresa, vou pagar esse salário de 1.500 reais a título de ajuda compensatória.
Só lembrando, o que é mesmo ajuda compensatória? É aquela parte salarial que você indeniza o empregado e que não tem nenhuma tributação. No caso da empresa, não vai ter o recolhimento da Previdência Social e nem do Fundo de Garantia. Então, você pode fazer esse complemento e não formalizar o acordo junto ao sindicato. Então, você está fazendo o acordo individual. Você somente vai comunicar ao sindicato que você formalizou este acordo. Vai passar cópia do acordo e talvez algumas outras informações que o sindicato solicite que você complemente nessa formalização de comunicação, tá? Mas você não precisa negociar nada com o sindicato. Porém, agora vamos falar daquela faixa intermediária, né? Que é a partir de 3.135 e até 12.202. Você vai formalizar acordo de 50% ou 70%, tá? Ou algum outro índice, né, de redução que você negociar com o sindicato. Então, nessa faixa salarial, esses acordos, você precisa fazer a negociação com o sindicato, ok? E, naturalmente, o sindicato vai solicitar, porque eles já estavam solicitando antes, né, mesmo até da 14.020, eles já estavam solicitando esse pagamento de ajuda compensatória complementar. Agora, isso ficou formalizado na Lei 14.020. Algum problema? Tudo entendido? Né? Então, vamos lá, só relembrando. As pontas, né, até 3.135 ou a partir de 12.202, acordos individuais, tá? Eu posso formalizar acordos individuais de 25% sem pagar nenhuma ajuda compensatória, ok? Se eu fizer, ainda nas pontas, acordos com índices superiores de, né, a 25%, 50% ou 70%, eu tenho que formalizar, né, eu não preciso formalizar, desculpa, eu não preciso formalizar com o sindicato, mas desde que eu faça o pagamento da ajuda compensatória complementar, tá? Suspensões, tá, do contrato. Também nesses salários da ponta, 3.135 ou a partir de 12.202, eu não preciso pagar ajuda compensatória. Se for nessa faixa intermediária de salário, eu sou obrigada a pagar tanto a ajuda compensatória de 30% decorrente, né, do faturamento, desculpa, não preciso, nós estamos falando da faixa do faturamento inferior. Eu não preciso pagar ajuda compensatória de 30%, estou dispensada, mas eu preciso pagar essa ajuda compensatória que nós chamamos de complementar. Até aí, ok. Não é mesmo? Agora nós vamos falar dos prazos de formalização desses acordos, né? Ou individuais ou com os sindicatos. Da mesma forma que ocorria na medida provisória 936, nós temos o prazo de 2 dias para celebrar, né, esse acordo com o funcionário. Ou seja, eu comunico hoje dizendo que a partir de 2 dias ele vai sofrer ou a redução ou a suspensão contratual, né? E eu tenho 10 dias de prazo para comunicar tanto o Ministério da Economia quanto o sindicato da categoria. Estamos falando dessa maneira quando se tratar de um novo acordo, tipo, a empresa nunca formalizou nenhum acordo com o empregado, esse será o primeiro acordo, então eu tenho esses 10 dias de prazo. Bom, eu já tinha um acordo, outra situação, eu já tinha um acordo de prorrogação, por exemplo, de 90 dias, e eu estou agora formalizando, né, uma prorrogação deste acordo por mais 30 dias para somar os 20 dias que a legislação nos permite. Tá? Qual é o prazo que eu tenho para fazer a comunicação? Novamente, para o empregado você tem 2 dias de prazo, né, para formalizar, e agora tem aí o senão. Há um entendimento de que você tem 2 dias de prazo para comunicar aos órgãos, porque se trata de uma alteração, ainda que isso seja uma prorrogação, tá? Há entendimento de que isso se trata de uma alteração do primeiro acordo. O que eu estou alterando? Eu estou alterando o prazo de vigência. Então, eu tenho 2 dias de prazo para comunicar tanto o sindicato quanto o Ministério da Economia, tá? Ou há outros entendimentos que, neste caso, não se trata de uma alteração, é simplesmente uma prorrogação, né? Então, eu tenho os mesmos 10 dias de prazo para comunicar tanto o Ministério quanto o sindicato. Na legislação, o título desse capítulo, gente, é alteração de acordo. Alteração de acordo, tá? Então, aí fica o quê? O que é uma alteração de acordo? A alteração do prazo de vigência é considerada uma alteração? Uns entendem que sim, outros entendem que não. Então, na alteração de acordo, eu tenho prazo de 2 dias. Por isso que eu digo, tem essa divergência. Nós, da Meira Fernandes, estamos cumprindo esse prazo de 2 dias, já que há divergência de entendimento. Nós estamos cumprindo esse prazo de 2 dias para não causar nenhum tipo de transtorno para o nosso cliente, tá? Agora, formalização de um novo acordo, o primeiro acordo, tá? Eu tenho prazo de 10 dias.
Eu interrompi, por exemplo, né, eu fiz lá uma formalização de um acordo ou de redução ou de suspensão num período X, foi encerrado, o funcionário retornou, ou ele trabalhou, ou ele continua em casa no teletrabalho, e depois eu vou formalizar um novo acordo, tá? Por exemplo, houve uma interrupção de 10, 15 dias, e eu vou formalizar um novo acordo. Este novo acordo não se trata de uma alteração, tá? Então eu vou novamente observar o prazo de 10 dias. Digamos que eu tenha a vigência de uma redução de contrato, né, de salarial, e na sequência eu altero para suspensão contratual. Qual é o prazo que eu tenho? 2 dias, porque aí sim é nítido, é claro, que eu fiz uma alteração da modalidade, eu fiz uma alteração do primeiro acordo, que era ou redução ou suspensão, e eu alterei a modalidade, então eu tenho que observar esses 2 dias de prazo, ok? Então essa é a situação. Fora dessas possibilidades, todos os acordos devem ser negociados com o sindicato. Ou seja, aquela faixa salarial, né, a partir de 3.135 até 12.202, né, desde que não seja 25%. Se for qualquer outro percentual, eu tenho que negociar com o sindicato. Devemos nos atentar que quando se trata de negociação com o sindicato, ele fornece o modelo do acordo dele, né, a Meira Fernandes já disponibilizou no site, né, os novos modelos de acordos pela Lei 14.020, tanto de redução sem ajuda compensatória, redução com ajuda compensatória, suspensão com ou sem ajuda compensatória. Então, lá nós temos diversas modalidades. Nós publicamos a OP 55, onde, através de um link disponibilizado, vocês acessam todos esses modelos de acordos, tá? E qualquer dúvida, vocês vão entrando, tem dúvida de qual modelo utilizar, entre em contato com a equipe de Folha, que elas vão dar esse tipo de assessoria para vocês, tá? Porém, como eu disse, quando se trata de uma negociação com o sindicato, você tem que se atentar, porque o sindicato, normalmente, ele já tem um modelo próprio, e lá tem outras cláusulas. O nosso modelo está preparado, tratando somente daquilo que está estabelecido na legislação. Os sindicatos, eles negociam outras questões. Então, não fale com o empregado antes de negociar com o sindicato. Não faça o nosso modelo Meira Fernandes para os seus funcionários antes de falar com o sindicato. Porque alguns sindicatos aceitam o nosso modelo, outros não vão aceitar. Eles têm modelo próprio, eles vão indicar que seja preenchido um modelo próprio. Bacana. A comunicação com o sindicato continua sendo via e-mail, de forma eletrônica, né? Você vai coletar a assinatura dos empregados, vai anexar no e-mail e vai encaminhar para o sindicato quando se tratar de comunicação. Se for negociação, você vai negociar, vai pegar o modelo, vai assinar com o sindicato e depois vocês participam, comunicam os empregados e o sindicato vai solicitar aí algumas informações, talvez até para entrar em contato e verificar se os empregados estão de acordo com o acordo pactuado, com o pacto entre as partes, tá? Esse é o que eu tenho que falar para vocês nesse momento a respeito de como se formalizar um acordo. Mais um detalhe importante que nós temos que acrescentar aqui é o seguinte, uma inovação também trazida aí pela Lei 14.020, é que na 936 eu só poderia formalizar acordo com o empregado por um período mínimo de 30 dias. A 14.020, ela permite que eu faça acordos com períodos inferiores. Eu posso fazer períodos de 10 dias, de 15, de 20. O que acontece é que o aplicativo do Ministério da Economia ainda não está preparado para fazer, né, esse período de acordo. Ele só está aceitando, no momento, o período de 30 dias. E se nós formalizarmos acordo, vamos supor, eu posso fazer acordos de 20, de 30, né, a partir do momento que ele disponibilizar essa opção para nós. Sugerimos também que vocês não façam interrupção, por exemplo, eu tenho um acordo de redução por um período de 30 dias, mas eu quero mudar e eu quero formalizar de acordo com a medida provisória, com a Lei 14.020. Interromper esse acordo de 30 para iniciar um novo acordo. Isso pode gerar um problema na hora da disponibilização das parcelas, né? Porque já está lá, o aplicativo já disponibilizou, já calculou, disponibilizou, por exemplo, a parcela, né, calculando com 30 dias. Você, neste momento, tá, gente? Você interrompe, não, eu quero somente 15 dias porque eu quero formalizar outra modalidade de acordo. Isso pode gerar um problema, divergências de valores devidos. E pode provocar a devolução de valores pagos a maior, por exemplo. E aí é um transtorno. Então, nesse momento, nós sugerimos que vocês não façam interrupção para evitar o transtorno para o empregado. Tá? Não que seja proibido, a lei permite, mas o aplicativo não está preparado no momento.
vão entrando em contato com as equipes de folha de pagamento que estão acompanhando, né, o momento que vai ser disponibilizado, e elas vão orientando vocês. Olha, agora já pode, né, interromper, pode formalizar acordos individuais por período inferior, então vão acompanhando, ok? Irene, aproveitar que nós estamos falando sobre prazos e, enfim, você acabou de falar agora sobre os prazos, as alterações, quais os prazos para envios de acordo, enfim, tem 2 tópicos na alteração da legislação da 1420 que eu acho que é importante. Já trazia da 936, mas temos algumas considerações para falar sobre a 14020. Um deles é sobre a estabilidade provisória no emprego, Irene. Sim. O que você tem para a gente para falar sobre esse tópico? Na questão da estabilidade, pessoal, nada se alterou, tá, de certa forma. Então, vamos falar primeiro de um modo geral, qual é o período da estabilidade do empregado, Solange? Perfeito. Esse período, ele é equivalente ao período que o empregado sofreu ou a redução salarial ou a suspensão temporária do contrato. Por exemplo, o empregado teve uma redução por um período de 60 dias, emendou com uma suspensão de mais 60. No total, ele teve o quê? A aplicação da medida provisória ou da Lei 14.020 por um período de 120 dias. No retorno do empregado, o empregador tem que observar uma estabilidade nesse mesmo período, de 120 dias. Teve uma redução de 30 dias, uma suspensão de mais 30. Você soma os 2 períodos, 60 dias, no retorno ele tem a estabilidade de 60 dias. Perfeito. Tem um detalhe importante. Por exemplo, eu fiz uma redução de 30 dias. O funcionário trabalhou 15 dias e aí houve uma suspensão de mais 30, tá? Então, nós temos que contar da seguinte maneira. Ele teria uma estabilidade, ele tem uma estabilidade de 60, porém já trabalhou 15. Portanto, ele ainda tem que cumprir 45 dias de estabilidade, Solange. Exato. Esse é um conceito que se aplica de um modo geral. Né? Maiores detalhes que a gente vai analisando a situação de cada trabalhador, mas de forma geral é isso. Nós temos aí a questão que é uma novidade na Lei 14.020, que é a estabilidade da empregada gestante. Como funciona a aplicação da lei para a empregada gestante? Por exemplo, eu tenho uma empregada gestante e eu estou com redução salarial, ela está com redução salarial, ok? Chegou o dia, a empregada se afasta para a maternidade e eu preciso interromper, né, a redução ou a suspensão, seja o que for a modalidade de acordo. E eu faço a suspensão do benefício para ela. Ela se afasta para a maternidade e depois que ela retornar da maternidade, qual é a estabilidade que ela vai ter? É a mesma que nós estamos falando agora, que se aplica aos demais empregados? Não, a lei trouxe uma inovação. Então, veja bem, no caso da gestante, ela vai ter que observar no retorno, ela vai ter que cumprir a estabilidade garantida pela Constituição Federal, que é qual? 5 meses após o parto. O nascimento da criança foi hoje, você projeta 5 meses, né? Essa é a estabilidade pela Constituição Federal. Após ela cumprir essa estabilidade da maternidade, então você vai e na sequência complementa com a estabilidade ou da redução do benefício, né? Ou da redução ou da suspensão. Pegando o exemplo que nós falamos ainda há pouco, era uma estabilidade de mais 60 dias, então você aí sim, cumprida a estabilidade da gestante, de 5 meses após o parto, ela tem ainda uma outra estabilidade de 60 dias para cumprir, Solange. Perfeito, Irene. Né? Outra situação que foi trazida, né, pela Lei 14.020 foi a questão dos aposentados. Né? Na medida provisória 936, não era permitido você formalizar acordo com empregados que já estavam aposentados. Entre outras situações que continuam, tá, pessoal? Por exemplo, não é permitido formalizar acordo com quem tem cargo público. Por exemplo, ele simultaneamente ele tem um cargo público e trabalha na nossa empresa aqui, que é uma empresa privada. Tá? Ainda não é permitido formalizar acordo com esses empregados. Porém, para aposentados, agora é permitido formalizar acordo com essa categoria de empregados. Por quê? No entanto, ele não vai ter direito a receber o benefício. Você formaliza o acordo com o empregado, mas ele continua não fazendo jus ao benefício pelo Ministério da Economia. Eu não posso transmitir essa informação para o aplicativo. Nós falamos do aplicativo do bem. Então, como é que nós vamos formalizar o acordo com ele? Não importa a faixa salarial, tá, desse empregado aposentado.
eu vou falar, você vai sofrer uma redução salarial de 50%. O que vai acontecer? Eu vou pagar o valor de 50%, então vou pegar o exemplo, R$2.000 de salário, reduzir 50%, eu vou pagar R$1.000 de salário, correto? Os outros R$1.000 eu vou pagar como ajuda compensatória, complementar, tá? É aquilo que nós falamos lá atrás, em relação ao faturamento, né? A necessidade de que você fazer esse complemento para fazer o acordo individual. No caso do aposentado, não há limite de salário. Então, qualquer que seja o salário dele, você pode formalizar o acordo com ele, não precisa negociar com o sindicato. Porém, você vai ter que fazer esse complemento do título de ajuda compensatória, ok? Ok, Irene, bacana. Ainda falando um pouquinho, né, Irene, dessas questões de prazo, a gente tem uma situação diferenciada que, diferente da legislação CLT que nós estamos habituados, que é a recontratação de funcionários dispensados sem justa causa nesse período de pandemia. É verdade, Solange. Não se trata de medida provisória, né, em relação no que se refere à redução ou suspensão de contrato, tá? Mas veio junto, né, com esses indicativos aí, né, desses procedimentos, né, na questão de redução ou suspensão, Sim. Veio um item que para nós nesse momento é muito importante, tá? Muitas empresas acabaram lá no início da pandemia dispensando diversos empregados por questões financeiras, ou seja, o que for, né, falta de atividade, né, falta de possibilidade de manter nas atividades. Então, a legislação trabalhista, ela dizia o quê? Que quando você dispensa um empregado sem justa causa, você não pode recontratá-lo num período de 90 dias, porque isso poderia indicar, né, era um indício de fraude ao fundo de garantia. Pelo seguinte, quando você dispensa por sem justa causa, o empregado não saca o fundo de garantia, ele recebe a multa rescisória, ele faz o saque, né, do fundo de garantia depositado em sua conta. 90 dias depois ou antes, você recontrata. Então, isso é um indício de fraude para que o empregado pudesse sacar o fundo de garantia. Neste período de pandemia, essa situação foi suspensa e o empregado pode ser recontratado a qualquer tempo, né? Ainda que seja nesse período inferior a 90 dias, Solange. Irene, um assunto muito ligado a esse tópico é a questão do cancelamento do aviso prévio durante esse período, né? Então, faz ponte aí com esse assunto. Sim. Digamos que você tenha um empregado que você acabou dispensando, né? Vou pegar esse exemplo. Você dispensou, ele pediu demissão, quer dizer, ele está num período de cumprimento de aviso prévio. E você aplicou uma redução salarial. Você pode cancelar o aviso prévio? Pode. Ou você pode cancelar o aviso prévio e, na sequência, aplicar uma redução salarial? Também pode. Irene, dentro de todas essas possibilidades, né, que da flexibilização da legislação trabalhista, um questionamento que está sendo muito frequente aqui pelos nossos clientes refere-se ao layoff, né, é muito falado, e que na verdade é o artigo 476 da CLT, né, Irene? É mais uma possibilidade para vocês aí em relação a essas questões da flexibilização. Irene, fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Ok. Essa possibilidade foi trazida também pela Lei 14.020, já estava prevista na medida provisória 936 e agora ela foi aprimorada. Então, de forma resumida, gente, o que acontece é o seguinte: quando a empresa ela não tem mais nenhuma alternativa, né, para aplicação ou da redução, ela já cumpriu os limites de prazo para aplicação de redução e suspensão, já ultrapassou, já chegou no limite de 120 dias e ela não tem atividade para o empregado, né, qual é a alternativa? Ela pode utilizar esse recurso, que é o layoff ou o artigo 476A da CLT, ela vai dar uma suspensão de contrato para o empregado, né? Só que essa suspensão de contrato, ela é diferenciada. Essa sim tem que ser negociada com o sindicato. O período, né, pactuado, né, para esse período de suspensão, ele só pode ser de acordo com a Lei 14.020 de 1 a 3 meses. Então, o que significa isso? Você vai inscrever o seu empregado nesse período num curso de qualificação profissional, tá? De forma não presencial, cuja duração pode variar de 1 a 3 meses. Nesse período de duração do curso,
tá? É considerado um período de suspensão. Você mantém os benefícios também já concedidos, né? No período normal de trabalho. E todas as despesas decorrentes desse curso, ou seja, você é um curso pago, pode ser gratuito ou não, pode ser um curso pago, ou qualquer despesa decorrente, né, desse curso, a responsabilidade é do empregador. Sim. Ok? Ok, Não esqueça que antes de você formalizar com o empregado, você tem que consultar o seu sindicato se ele tem algum modelo, né, para pactuar esse tipo de formatado já, né, esse tipo de acordo, se ele permite, quais as condições. Porque o que nós estamos falando aqui, repito, é o que diz a legislação, mas sempre consulte o seu sindicato, porque ele pode ter outras premissas aí que ele acaba inserindo no modelo de acordo dele. Bacana, Irene. E agora, pessoal, para a gente finalizar, falando da conversão aí da medida provisória 936 na lei 14.020, um tópico muito importante, Irene, é sobre o trabalho intermitente. Ok. Não é muito comum, né, no mercado de trabalho esse tipo de contratação, mas temos empresas aí que optaram, né? E na medida provisória 936, como que ela dizia? Que quando você tiver um contrato de trabalho intermitente, tá? Ele pode ter vários, com a tua empresa, um contrato intermitente, com outra empresa, um outro contrato intermitente. Então, por exemplo, ele tem no mercado de trabalho mais que um contrato de trabalho nessa modalidade. De qualquer forma, ele só vai receber o valor de um benefício de R$600. Não importa quantos vínculos ele tenha nessa modalidade, tá? Okay. E era permitido somente, né, 3 parcelas de R$600. Com a lei 14.020, houve a prorrogação de mais uma parcela. Portanto, ele pode complementar 4 parcelas de R$600, Solange. Ok, Irene. Muito obrigada. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma gravação. Foi um prazer estar com vocês. Peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, deem sugestões sobre próximos temas para gravações futuras. Comentem, tem o WhatsApp também, a indicação do nosso WhatsApp. Vocês procurem pelos nossos especialistas. Como vocês sabem, a Meira Fernandes é especialista na educação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Foi um prazer.